Entre 1500 e 1888, milhões de africanos chegaram no Brasil. Muitos eram Bantu, Angola ou Congo, outros eram Yorubá e Jeje, trazendo línguas, religião, música. No cativeiro, o português era lei, mas a gramática africana ficou por baixo. Quando você diz axé, quando você chama o caçula, você está falando Yorubá dentro do português. Isso é história viva. Durante nossas pesquisas, coletamos entrevistas com as especialistas Laisla e Camille. Camille, olá, Laisla. Oi, Rafa, bom dia. Bom, obrigada por estarem aqui. Para começar, muita gente não percebe o quanto o português é falado no Brasil e carrega marcas africanas. Como essa influência aparece no nosso dia a dia? Obrigado, Rafa, pelo convite e respondendo sua pergunta, ela parece bem mais do que nós imaginamos. No nosso vocabulário, no nosso dia a dia, palavras como caçula, banguela, dendê, quilombo, ela está presente na linguagem do Bantu. E então, Laila, me conta um pouco dessa entonação, você que sabe um pouco mais. Me diga. Então, Camille, na entonação, certas palavras do português brasileiro, elas refletem bastante na linguagem africana, principalmente do grupo Bantu e Yorubá. Até palavras que nós usamos no dia a dia. E por que temos essa influência? Alguns ainda acham que o português do Brasil é só português de Portugal com sotaque? Não, isso é um mito. Entre o século XVI e XX, muitas famílias vieram escravizadas para cá. Elas não vieram somente para trabalho, mas elas criaram famílias, vínculos, culturas, religiões. E a língua, com o passar do tempo, quando eles tiveram esse convívio, as pessoas começaram a ter uma mistura das línguas umas com as outras. Então, quando o português de Portugal ele veio para o Brasil, ele veio com o intuito de ser aprendido, só que ele era forçado, ele era imposto com situações de extrema violência. Ele também foi, e é por isso que ele foi remodelado para gramáticas africanas. Eu diria que essas marcas são o português brasileiro, porque negá-las seria até uma ofensa para a história dos povos africanos. O falar é ter um conhecimento, conhecimento mais abrangente, falar bem e valorizar essas raízes que os povos têm. Sim, até porque a nossa língua é plural, já que o nosso povo é plural. É uma mistura, um pouco de tudo aqui no Brasil. Sim, abrange o conhecimento. Obaxere imaquere nikoro nidada Obaru jeje Obaxarewa Obaxere imaquere nikoro nidada Cabecile. Oi, gente, me chamo Rafaela e hoje estamos aqui com Babalorixá Fabrício de Airá. Oi, gente, tudo bem? E hoje vamos abordar um tema super importante, a língua portuguesa e suas raízes africanas com foco em Yorubá. Fala mais um pouco de você, Fabrício. Primeiramente, muito obrigado pelo seu convite, Rafaela. É muito importante o que vocês estão fazendo aqui, de levar nossa cultura Yorubá, nossa cultura do candomblé, das religiões afro-brasileiras e afrodescendentes para as escolas, para o mundo, assim, né? A minha trajetória, ela começa, eu falo desde antes da barriga da minha mãe, quando eu venho destinado ao Orum a servir grandes deuses, né? Então, desde pequeno, minha mãe já vem do candomblé, meu pai também já vem do candomblé. Então, desde pequeno eu fui, a gente é intitulado criança de terreiro, né? Então, desde sempre convivi com a ancestralidade, convivi cultivando e cultuando o povo Yorubá. Eu entro no candomblé, né? Como eu falei, da barriga da minha mãe. Eu entro no candomblé desde a barriga da minha mãe, como eu falei, mas eu eu faço o processo iniciático com 5 anos, né? Assim, eu tinha complicações com
respiratório, né, pulmão. Eu tive, acho que 4 pneumonias, fui internado e no jogo de búzios da minha iniciadora, ver a necessidade de eu me iniciar. Assim, eu entro com meu pai dando a obrigação de 7 anos dele, que é quando a gente encerra o nosso ciclo de IAU e se torna o EBOM, que é um mais velho, se torna, como eu posso falar aqui pra você, se torna a referência para os que estão chegando. Esse processo iniciático junto com meu pai, ele encerra o ciclo dele e eu começo o meu, né? A gente tem um ciclo do Candomblé, quando a gente se inicia, o processo iniciático de 7 anos. 7 anos, quando a gente toma obrigação, a gente vira um EBOM, que nada mais que é o mais velho, é a referência de quem tá chegando. E aí eu inicio pequeno, tenho essa saída toda bonita, e desde lá eu sou um Omo-Orixá. Omo é filho, Orixá, vocês sabem o que são, as divindades do Candomblé, e eu me torno um Omo-Orixá, um Iaú. Iaú é o mais novo, o que acabou de nascer, entendeu? Então, essa vem a minha trajetória até hoje, a trancos e barrancos, né, que a vida não é fácil, mas a gente sempre está louvando e sempre cultuando a Orixá. Bom, obrigada, Fabrício, por ter contado uma parte da sua história, da sua iniciação, que é algo super importante dentro do Candomblé. Agora, podemos fazer umas perguntas para você? Claro, com certeza. Bom, vamos começar com a primeira pergunta. Como os ensinamentos e as palavras são passadas entre gerações no terreno? Então, a gente fala que quando uma pessoa chega, é uma guia. A guia está conhecendo o mundo do Candomblé sem passar pelo processo iniciático. E desde lá, as palavras já são muito vivas, porque a gente, como eu falei anteriormente na minha história, os EBOMs têm meio que uma obrigação, né, de passar para esses abiantes que estão chegando como que é a cultura do terreiro, como que é a maneira de se portar no terreiro. E aí, se portar, a gente traz as palavras e assim passa de geração para geração, como eu falei para você. Até o Jocô assistente, se deite, Tite, que a gente fala levante, Paó, que é a palma, entendeu? E a gente vai passando essas questões para eles, e aí eles já ficam marcados para eles, para quando eles passar pelo processo iniciático, ficar os 7 anos e ser EBOM, passar para as outras pessoas. Então isso vai de geração para geração. Tanto que também no processo iniciático, o Iaú, o neófito, né, que a gente fala, ele está lá para aprender. E aí o mais velho, que está cuidando dele, que é Iá de Bonã, o Babá de Bonã, que está cuidando desse neófito, desse Iaú, ele ensina as rezas do Bó, que é as rezas que ele conseguiu o orixá da casa, ensina a maneira de se portar, ensina que algumas coisas que a gente vai falar, por exemplo, um exemplo muito assim, obé, a gente fala obé é uma faca, mas dentro da nossa vida de terreiro, a gente não fala, me vê a faca, também não se serve a faca de qualquer jeito, né? Mas me vê o obé, entendeu? Me vê a de longa, né? Me vê a quartinha, então é assim que vai se passando, entendeu? A oralidade, tradição falada, é mais importante que a escrita dessas tradições? Antigamente era muito, e até hoje é assim, porque a gente fala que só levanta para ensinar quem já sentou para aprender. E já se escutou mais velho, já teve essa vivência. Antigamente era muito, até hoje é um pouco, mas antigamente era muito forte e era a única maneira de se ensinar para as outras pessoas. Então as pessoas sentavam com o seu mais velho, falavam com ele passava, anotava em cadernos, mas praticamente 90% ou 110%, na verdade, 110% do que é o Candomblé hoje é passado de geração pelo oral, pelo ofó, que a gente fala que é a palavra, né? Então, foi passado dos escravos que vieram de África e assim passado para as pessoas que nasceram no Brasil, seus filhos e afins, e veio se passando de geração até chegar aqui. Mas a gente não pode deixar de lado
o avanço da tecnologia no nosso mundo, né? Então, hoje tem apostilas, tem outras maneiras como os vídeos, né? Vocês conhecem o TikTok, então tem muita gente que ensina por lá. Não é ensinamento 100%, porque a gente fala, né? Só conhece o segredo quem passou pelo Mariú. Esse é um ditado da gente que já passou por esse processo iniciático. Mas hoje é quase inegável falar que não é só passado pelo oral, é passado por meio de apostilas, vídeos e etc. O que podemos fazer hoje para valorizar mais as raízes africanas do português? Eu acho que é fazer o que vocês estão fazendo hoje, de trazer e resgatar e exaltar a raiz africana, trazer ela em vida e trazer para as escolas mesmo, igual que eu falei para você, que é muito importante que a gente plante essa semente nas cabeças das pessoas, para que isso seja florescido e mude algumas trajetórias do mundo que está tendo hoje. Então, eu acho muito importante isso e traz uma alegria imensa, né? Ver jovens como vocês aposentando, né? Sou novo, mas enfim, ver jovens como vocês